Nós temos no Brasil mais de 35 mil drones vendidos 35 mil drones. de operação agrícola e nós não temos mais de 7 mil pilotos formados oficialmente. Iniciou no Japão, hoje inclusive as maiores fabricantes chinesas têm cooperação e parceria com empresas japonesas, porque são desenvolvedoras e hoje também existe uma grande área de P&D no Japão que valida muito dessa tecnologia, mas ela surgiu no Japão, ganhou escala com a China e vem dominando o mundo, envolvendo muitos países, inclusive o Brasil. O drone hoje é um hype? Ainda existe oportunidade ou não? Seja bem-vindo ao podcast Vendedor Agro. Agora, nessa terceira temporada em 2026, estamos falando sobre tecnologia, técnica e comportamento. Afinal de contas, lá no campo, o vendedor tem que estar na frente do agricultor. E o agricultor lá na ponta, ele está cada vez mais técnico, tecnológico. As IAs estão aí, a informação está disponível, mas a tomada de decisão está cada vez mais importante. E para isso, esse canal serve para isso, para trazer informação e tecnologia para você no campo. A concorrência está cada vez mais acirrada, o produtor está cada vez mais exigente e você está se preparando para isso? Então fica aqui com a gente durante esse podcast, que a gente vai trazer informações e hoje falando sobre drone agrícola com o Matias lá da Agro Academy. Seja bem-vindo, Matias. Obrigado. A gente vai falar sobre drones na aviação agrícola. É assim que se fala ou não? Exato. Vamos falar sobre drones, sobre tecnologia, como isso começou e para onde a gente está indo, não? E para começar a aquecer um pouquinho esse nosso público, né? Hoje, né, já estamos alguns anos, né, falando de drone, falando de aviação e tal. Até nos bastidores aqui, fiquei sabendo de alguns cases aqui, de algumas situações que eu acho que vai ser legal você também aprender e saber lá no campo, tá? O drone hoje é um hype? Ainda existe oportunidade ou não? O que você vê isso hoje no mercado brasileiro, cara? Eu acho que não só pela questão de evolução tecnológica, ele deixa de ser um hype e sim uma nova solução. Como ele vem com um desenvolvimento tecnológico, tecnicamente falando, o drone surgiu oficialmente no Japão. No Japão? O drone surgiu no Japão. Achei que era na China, cara. Esse é um grande mito. Sério? O drone surgiu no Japão e ele não substituiu a aviação ou a máquina costal. Ele substituiu o helicóptero. Então ele iniciou em 1980, ele surgiu no Japão. A primeira empresa que desenvolveu um drone foi a Yamaha Motors. Ela criou o primeiro drone, depois disso tivemos uma evolução, e aí em toda essa cadeia, o que hoje no Brasil é conhecido como drone agrícola, existe esse vínculo com o mercado chinês, porque o mercado chinês foi o que realmente deu escala para o drone. Então, iniciou no Japão, hoje inclusive as maiores fabricantes chinesas têm cooperação e parceria com empresas japonesas, porque são desenvolvedoras e hoje também existe uma grande área de P&D no Japão que valida muito dessa tecnologia, mas ela surgiu no Japão, ganhou escala com a China e vem dominando o mundo, envolvendo muitos países, inclusive o Brasil, que desponta aí como um mercado, um braço extremamente robusto, inclusive para os chineses, que vem investindo cada vez mais aqui, não somente em outras tecnologias, né, como carro elétrico, mas tudo mais, né? No drone realmente eles vêm investindo pesado aqui no Brasil para mudar isso. Então, nesse contexto, o hype ele meio fica de lado. O hype acaba tendo esse fit porque a gente vê muitos influencers já do meio do agro também se envolvendo com drone, outros que nasceram do mercado de drone, né? Muitos, inclusive, passaram aqui pela Agro Academy, fizeram uma formação aqui, aprenderam aqui, hoje são instrutores, são influencers do meio, atuam nesse meio do drone, também levando e difundindo um pouco da tecnologia, que é um dos grandes medos, né, do produtor. Primeiro investir, saber como a tecnologia funciona, e aí esse papel é fundamental. Mas hoje realmente ele passa a ser uma realidade, tem muito fundamento e ele entra num início aqui no Brasil como um complemento, porque o drone iniciou com pouca litragem, 10 litros. Isso há quanto tempo, mais ou menos, só para a gente se encaixar? Você falou de década de 80, né? Isso tem mais de 40 anos.
Quanto tempo tem drone realmente efetivo? Você tem esse dado, não? De quanto tempo tem drone no Brasil, não? Drone agrícola? Aqui no Brasil ele iniciou em 2018. 18? Iniciou em 2018, numa evolução partindo de 10 litros, onde o drone propriamente ele não tinha tanta tecnologia quanto tem hoje. Imagino. Então, São 8 anos, né? Menos de 8 anos. a própria operação, não existia tela no controle. Você operava visualmente. Era somente por telemetria. Então, você visualizava e assim fazia a operação. Então, depois disso passou a ter tela, depois veio o GPS, depois veio o RTK, que são desenvolvimentos tecnológicos para ajudar o produtor e tornar cada vez mais autônomo. E falando desse mercado hoje, né? No Brasil hoje, esses 8 anos, em que escala vem crescendo esse mercado de drones no Brasil hoje? Hoje essa escala ela passa entre 20% a 25% de crescimento ao ano. Isso envolve uma escala em que envolve diferentes nichos. Prestação de serviço, aquisição própria do produtor rural, o próprio investimento de grandes empresas na área de P&D, né? Pesquisa, desenvolvimento para também auxiliar na validação do próprio drone, da própria tecnologia como um uso, porque a gente também vem tendo uma mudança recente no contexto geral. E essa mudança toda para o produtor, ela é disruptiva. Ela quebra alguns paradigmas, porque eu passo a usar uma tecnologia que era desconhecida, que eu não usava, e a partir de agora eu preciso utilizar um drone, que antes era somente talvez até visto como um brinquedo. Ah, isso não me serve, não. Então a gente acaba tendo uma evolução muito grande nos últimos anos. Comparativamente, se eu falar de mercado de drones em relação a outros mercados, trator, a máquina autopropelido, tratores, por exemplo, levaram de 20 a 30 anos para ter o desenvolvimento e implementação do mercado. O autopropelido, muito semelhante. Inclusive, até em alguns pontos, demorando um pouco mais, porque o investimento inicial do produtor era extremamente elevado para adquirir uma máquina assim. Mas no drone a gente vê isso acontecendo em menos de 10 anos. Uma evolução muito rápida, e tanto a evolução tecnológica quanto a adesão dela deixa o produtor um pouco receoso, principalmente o mais conservador. O que deixa o produtor hoje, na sua cabeça, assim, hoje, o que está impedindo hoje de acelerar mais o uso de drone no campo hoje? Ou melhor, era um grande medo, talvez, e hoje o produtor está mais tranquilo com o uso de drone? Primeiro, a tecnologia. Nós tínhamos equipamentos menores, de 10 litros, no máximo 20 litros. Hoje já existem equipamentos de 100 litros operando no campo, com capacidade de fazer 40 hectares por hora. Isso é um altíssimo volume. Ele, em muitos casos, inclusive, deixa de ser complemento. Ele passa a assumir a área total, e isso, de fato, é o que causa muita balbúrdia no mercado, em alguns sentidos. Tem muita gente que diz, não há substituição, o drone não vai substituir o trator, o autopropelido, a máquina de arrasto. Isso já é uma realidade. Não é algo que virá. É uma realidade. E isso muitas vezes assusta, porque é muito rápido. Existe uma palavra que chama neofobia. Neofobia, no sentido do produtor, a neofobia ela é o medo do novo. É uma neofobia tecnológica. Ele tem medo do novo. Quando ele tem medo do novo, ele demora para entender como funciona. Muitas vezes ele diz que não quer saber como funciona. Em outros momentos ele também não quer questionar, porque ele entende que não é praticável. Não me serve, eu não quero usar isso. Saber. Então, a neofobia faz com que você tenha medo do novo. Então, eu não quero isso. E muitas vezes, e por isso eu torno a falar daquilo que a gente acabou de citar. Influenciadores, a internet, mídia social, o próprio podcast que nós estamos aqui hoje é o que facilita isso. Porque o produtor, muitas vezes, ele tem medo de aceitar o novo. Mas o como é muito importante. Como a informação é levada para ele. De que maneira isso chega. É de uma maneira fácil, é fácil de entender, é fácil de aprender. Se for nesse sentido, a barreira é rompida com muita facilidade. Muito mais facilidade, né? E assim, no dia a dia hoje, né? Você lida aí conhece bem esse mercado e está inserido nele. O que você acha que
tá fazendo esse mercado crescer tão rápido? Diferente que foi, por exemplo, do autopropelido, das máquinas agrícolas que você citou anteriormente. O que você acha que esse mercado está expandindo tão rápido com o drones agrícolas? A adesão do mercado é algo, em algum sentido, é surpreendente, mas em outro também é frustrante. Por Eu quê? me explico. É surpreendente porque a gente acaba vendo pessoas que não são do meio agro investindo no drone. Entendi. Por quê? Porque tem benefício. Economia de água, agilidade, praticidade, conseguir entrar no time ideal. Choveu, eu vou conseguir aplicar. Não precisa esperar o solo secar para poder fazer a aplicação de ar, né? Para um amassamento e... Assim como você citou antes, o que é o hype? O hype são até os benefícios. Se você olhar hoje as redes, você vai ver que o hype é falar de 4 ou 5 pontos principais do drone. Economia de água, o time ideal de aplicação, que é conseguir entrar no momento certo, o não amassamento da cultura. Muitas vezes no próprio conceito, não amassar, só pelo cálculo do não amassamento eu vou pagar o investimento na máquina. Você tem cálculo sobre isso ou não? Existe hoje, se a gente for trabalhar em tentar fazer uma conta base aqui meio mastigada já, né? Uma conta simples. Uma lavoura de soja, por exemplo, de 600 hectares, em uma safra, por não amassar, eu pago o investimento de um drone de 100 litros. Numa safra de soja? Em uma safra de soja. Caramba! Então vamos lá. O produtor hoje que tem 600 hectares, em uma safra, só pelo não amassamento, ele já paga um drone grande. Exatamente. Por quê? Amassamento de 2 a 4%, a gente sempre é pessimista, né? Consideremos os 2%. Então, não tendo amassamento e incluso não tendo a compactação do solo, além, é claro, do time ideal, vai aumentar, respectivamente, a minha produtividade, eu não vou amassar. O somatório disso, no final das contas, além da agilidade, é o resultado. Tendo o resultado, eu vou conseguir pagar o investimento de um drone em uma safra. 2 perguntas agora nesse quesito, que eu tô curioso. Eu vou comprar um drone daqui a pouco pra mim aqui. Calma aí que daqui a pouco vou entrar com o Anderson de sócio e vai comprar um drone, Anderson, daqui a pouco. 2 perguntas. A primeira, suponho que eu seja um produtor de 600 hectares, né? Eu consigo fazer todas as aplicações com um drone? Um drone grande hoje. Eu consigo aposentar meu autopropelido? O meu pulverizador de arrasto, se eu tiver 600 hectares hoje? Com um drone, eu consigo fazer a operação em 600 hectares? Consegue. E quanto custa isso hoje? Hoje o investimento... Tudo. Pensa em tudo hoje. Eu me comprar um drone hoje, grande, o que eu vou precisar de recurso? Hoje o investimento pacote fechado em torno de 280 mil reais. Com misturador de cauda, tudo já? Todo o kit completo. Já uma carretinha para puxar. Carretinha baratinha, né? Isso aí é barato, né? Aí é uma adequação. Por que o termo adequação é extremamente importante? Porque envolve 3 fatores. Primeiro, conscientização, que é o que muitas vezes afasta as pessoas, porque a ideia que se tem do drone, principalmente de quem vai investir, que vai comprar, é de que eu vou comprar um drone e ele vai fazer tudo sozinho. Uhum. Não. Tem que trabalhar. Então tem que ir lá, tem que mapear, tem que acompanhar, tem que conhecer o produto, tem que saber operar, tem que ter o conhecimento, fazer o planejamento, porque muitas vezes o maior erro que faz com que as pessoas não consigam utilizar um drone, usufruir da tecnologia e ter rentabilidade é não ter planejamento. Se eu vou para o campo e eu não fizer um planejamento de como eu vou usar o drone, aonde ele vai estar sendo usado, qual é o planejamento das baterias nas quais eu vou utilizar o equipamento, tempo de recarga, tempo de reabastecimento do drone, porque a conta é básica. O drone hoje ele vai fazer 1 hectare em menos de 2 minutos. Então, se eu for abastecer o drone e, como o produtor mesmo fala, se eu ficar ali comendo bola e eu não abastecer rapidamente, eu perdi 2 minutos, 5 minutos, eu deixei de aplicar. Então é tipo assim, eficiência operacional. Exatamente. E numa dessa, eu imagino assim, o produtor tem que ter pessoas ali para ajudar também, né? Então tem que ter mão de obra, né? Perfeito. Porque se não, tipo, por exemplo, o cara tá lá controlando a máquina, né? Que hoje é tudo meio que automático também, pelo que eu sei, né? Enquanto o drone tá lá, indo lá, voltar, tal, já tem que ter alguém com a cauda pronta, já as baterias tem que estar já no jeito para trocar. Então tem que ter pessoas, né? Hoje a operação precisa do quê? De umas 3 pessoas por drone, não?
Hoje, existem prestadores de serviço que atuam sozinhos. Sozinhos? Porque adequaram a operação, fizeram um planejamento e dão conta, conseguem. Em outros cenários, principalmente em áreas maiores, já existe a necessidade do auxiliar. Por isso também a formação, a capacitação se divide em duas partes. Eu tenho a formação do CAAR, que é a Certificação Aeroagrícola Remota, onde eu vou preparar a pessoa que vai manusear o produto químico para saber a mistura, a ordem da mistura, para não dar problema lá no campo. Se 5 minutos parado, errando um reabastecimento atrapalha, imagina você errar uma calda, ela empastar e você ter que resolver aquele problema, além do prejuízo de colocar produto fora. Então, a outra frente é formar o piloto. O piloto, sim, com a formação adequada, ele vai saber fazer o planejamento. Por que o planejamento do piloto é importante? Imagina os talhões que nós temos hoje no Brasil. Talhões com diferentes formatos. Existem áreas de 10, 50, 200, X hectares. Mas elas não são uniformes. A não ser aquele talhão de pesquisa, que é quadradinho retangular. Sem árvore, sem nada, né? As áreas são as mais diversas, inclusive com terrenos mais íngremes. Então, o planejamento de onde eu inicio e aonde eu vou concluir a operação, aonde eu vou fazer os reabastecimentos, em que sentido o meu drone vai aplicar. E não basta somente eu decidir por minha vontade. A vontade do Matias é fazer com que o drone aplique da esquerda para a direita, transversalmente, dentro do talhão. Não, eu preciso analisar a condição do vento, condição climática. Porque senão eu vou fazer uma operação analisando somente o meu desejo e não o que o clima está me dizendo. Como é melhor para fazer a aplicação. Que legal, cara. Então, com base nisso é que a gente acaba vendo muitos cenários, inclusive tem vídeos aí circulando, falando que o drone matou isso, que o drone aplicou produto onde não podia. Não foi o drone, foi o operador. O drone é uma ferramenta tecnológica desenvolvida para resolver inúmeros problemas. Mas quem opera é que realmente define onde ele vai aplicar, como e quando, e em que sentido. Então, o problema não é o drone. O problema são as pessoas. Entendi. Ou seja, existe toda uma inteligência por trás da aplicação também. Show de bola. Acho que tem um ponto também que me veio à cabeça, né? Com todo esse uso de tecnologia hoje, né, no campo. O êxodo rural, né, que nós estávamos falando anteriormente. Talvez isso não está ajudando o filho do produtor, os mais jovens, a ficarem no campo, não? Ajuda, e ajuda em que sentido? No passado, talvez aí nos anos 2000, 2010, até 2010, 2012, eu particularmente me recordo com uma certa facilidade de, inclusive, os meios de comunicação adotarem um rito falando sobre êxodo rural. Porque o jovem vai sair do campo, ele vai para os grandes centros, ele está buscando oportunidade, ele está muito atrás disso. Hoje, com a tecnologia indo para o campo, a gente vê o drone indo para o campo, a gente vê internet com uma determinada facilidade de acesso, que não tínhamos antes. Só quem viveu a época da internet de escada sabe o quanto é difícil. Sabemos muito bem disso, exatamente. Então, essa mudança também faz com que o jovem tenha o interesse de realizar a sucessão familiar, que é abraçar a causa do pai ou da mãe, muitas vezes, porque também temos produtoras, não? Mas abraçar a causa, entender o conceito da área e otimizar isso, fazer realmente uma sucessão familiar. Inclusive, o contexto disso faz com que a gente veja treinamentos, capacitações de sucessão familiar, de órgãos rurais também conscientizando nesse sentido, para que as pessoas e os jovens, inclusive, saibam como fazer a gestão da propriedade rural. Eu recentemente fui para um grande evento do agro aqui no Brasil e, conversando com instituições financeiras, eu questionei sobre esse ponto especificamente. O jovem saindo do campo, mas pelo fato da tecnologia, inclusive o próprio drone, fazendo com que o jovem ficasse mais na propriedade.
qual que era o grande empecilho ainda? Qual é o grande problema que as instituições financeiras acabam vendo hoje na propriedade rural? E a palavra utilizada é profissionalização. Porque o produtor rural, a área rural, ela precisa, ela demanda urgentemente de profissionalização. Porque ser produtor rural hoje, utilizando tecnologias, como é o caso do próprio drone, exige profissionalização para mapear o custo, para ter a gestão da área rural, assim como é gerir uma empresa, gerir um negócio. Hoje, ser um produtor rural é ser um empresário. Tomar conta dos números, aonde vai investir, qual é o resultado final, estimativas, planejamento, principalmente porque envolve muito o clima. Então, a fala da instituição financeira hoje também é a nossa, como instituição de ensino, como escola, como agroacademy. Profissionalização. Independente da frente, o jovem estando lá também precisa se capacitar. Também precisa entender como tomar conta disso para efetivamente ter bons resultados e depois não ter a frustração de eu fiquei porque tinha tecnologia, porque investimos na área, porque mudou e depois ter a frustração de não ter o resultado. Entendi. Entendi. É uma escola, né? Então, pegando esse gancho aí que você citou agora da parte de capacitação, né? Como é que a Agro Academy entrou nesse negócio? Quanto tempo existe? Qual que é o conceito de vocês nessa preparação do agro? Nós surgimos junto do crescimento dos drones no Brasil. Isso meados de 2021, quando a aquisição de drones começou a ganhar escala. Nós nascemos no meio disso de uma dor, que era a dor de ter um equipamento tecnológico e não conseguir usufruir da tecnologia que ele tinha. Porque muitas vezes o produtor dizia o seguinte: eu comprei esse drone, me disseram que esse drone fazia 20 hectares por hora, mas eu cheguei lá na minha propriedade e ele está fazendo 8. Ele está fazendo 10. E a parte educacional, a formação profissional do piloto, do caldista, que agora o termo é isso. O termo é badeco, né? Todo mundo fala badeco. Badeco é antigo, né? Eu já fui badeco já. Badeco de plantadeira, né? Lá atrás no Mato Grosso. Então, essa mudança, ela fez com que a gente levasse informação, formação, profissionalizamos a área. Inclusive, hoje, esse mercado de drones trouxe uma nova profissão para o agro, né? Que é o operador de drone agrícola. É uma profissão regulamentada. Então, essa mudança fez com que o investimento na área e que também o conhecimento tornasse hábil e possibilitasse com que nós, como escola, existíssemos formando novas pessoas nesta nova profissão e que também fizéssemos com que o produtor conseguisse usufruir 100% do que o drone tem. Porque quando ele ia lá para o campo, Matias não fez os 20 hectares por hora. A profissionalização fez com que ele pudesse olhar que o intervalo do reabastecimento estava consumindo boa parte dessa etapa, o planejamento da operação dele também estava equivocado, a gestão das baterias e recargas também estava equivocada, muitas vezes, e que, por fim, o planejamento da operação, o horário da aplicação também mudava. Inclusive, hoje, a gente disponibiliza para o produtor um software de previsão do tempo para pulverizar com drone. Então, ele pode acessar, ter a previsão com os times de aplicação. Eu vou ver nos próximos 7 dias, eu coloco as coordenadas lá, eu vou ver nos próximos 7 dias quais as janelas de aplicação que eu tenho. Olha, na próxima quinta-feira vai ter uma janela das 4 às 10 da manhã com condição ideal para você aplicar. Então é nesse time que ele tem que se programar, levar a estrutura, colocar as coisas, porque muitas vezes chegar sem planejamento consome 1 hora, meia hora, 2 horas até ajustar tudo, preparar, e muitas vezes ir até o campo na hora de aplicar, o clima não permitiu. Isso atrapalha muito, gera custo e faz com que ele também fique frustrado dizendo, com a aplicação. Me venderam algo que não funciona. Tudo isso está dentro da escola de vocês, então. Exatamente. Muito legal. E essa escola surgiu, então, nessa necessidade
de capacitar o cliente, vamos pensar assim, não falo nem só o produtor, né? Como você mesmo disse, tem muitas pessoas que não são do agro que estão entrando nesse mercado para ganhar dinheiro, certo? Essa era e é uma das grandes dificuldades. Tentem imaginar o seguinte. Não estou sendo nem um pouco preconceituoso, já vou me antecipar aqui, mas vou citar um exemplo realista, algo que aconteceu. Inclusive em uma das turmas na qual eu fui instrutor. Um enfermeiro se demitiu e investiu em um drone e foi para o campo prestar serviço. Tentem imaginar alguém da área, nenhum tipo de Sem preconceito preconceito, com perfeito. qualquer profissão, inclusive minha irmã é enfermeira, vou dar um beijo para ela aqui. Mas imaginem um enfermeiro que passou boa parte da vida estudando, inclusive para uma outra área, que é a saúde, né, que é super importante, mas indo para o campo aplicar com drone. Ele não sabia o que era um pé de soja, ele não sabia o que era um pé de milho, quais as doenças, quais as pragas, o que acontece de fato, qual o timing de aplicação. Então, isso tudo, de alguma maneira, nós tivemos de incluir dentro da formação. Então, Legal. essa jornada de criação que nós tivemos e de desenvolvimento também fez com que a gente colocasse novos conteúdos e preparássemos novos materiais para preparar quem vai para o campo, para conhecer da soja, do milho, do trigo, do feijão, do abacate, da uva, para poder ir até lá, saber quando aplicar e o que aplicar. Isso, e deixando claro, isso não substitui o papel do agrônomo, Perfeito. de maneira nenhuma. Mas é que nós temos uma pessoa que está usando uma ferramenta de trabalho no campo, pulverizando. Se nós não tivermos essa conscientização, e se isso não existisse lá atrás, em 2020, 2021 e assim por diante, nós teríamos queimado a tecnologia. Uhum. Porque nós colocaremos um produto tecnológico na mão de alguém que não saberia operar. E aconteceriam inúmeros problemas. E o que aconteceria não seria uma legalização, uma normatização, uma homologação dos equipamentos, da tecnologia. Seria um veto. Perfeito, concordo. Porque imagina, né? Você, querendo ou não, nós estamos aplicando um produto tóxico, né? É um produto químico, né? De fato. Sobrevoando. Então o cara errou ali na aplicação, passou em cima de uma horta, de uma mata. Pode dar problema? Pode não, vai dar problema, né? Então tem que ter essa conscientização. Hoje, de fato, inclusive, para a área do drone, você não ter o registro da aeronave com todos os detalhes, isso envolve profissionalização, não ter isso hoje é considerado crime. Ah, é? Existe uma legislação própria para isso? Existe, inclusive com punições severas, no sentido de aplicações ilegais, produtos ilegais, locais próximos de área de reserva de preservação permanente, por exemplo. Então, aplicações próximo a app, aplicações próximo de abelhas. Então, tem todo um regramento que a gente poderia fazer até um outro podcast só sobre regras, só sobre o que pode e o que não pode, ainda faltaria tempo, mas que é muito importante entender, porque a ferramenta ela veio para ajudar, para solucionar, para ser um complemento, para ser mais uma alternativa para o produtor, que hoje em muitos cenários vive um momento desafiador, mas que pode ter no drone um investimento menor, produzindo mais. Então, de fato, ele precisa entender que não basta somente comprar e utilizar. Ele precisa se capacitar. Entendi, muito bom, cara. E assim, então, pela minha cabeça aqui, a gente tem o mercado ele se divide pelo menos em duas partes, né? Vamos pensar assim, o produtor rural que compra o equipamento para fazer a operação dentro da propriedade dele, ok? Que você já mostrou que tem um payback aí de uma safra, talvez, se o cara tiver 600 hectares, por exemplo, só no amassamento, sem contar o custo, né, operacional e tal, que ele teria que ter um equipamento também autopropelido, né, para puxar ou de arrasto para poder fazer a aplicação, mas tem a questão do amassamento, da economia, da eficiência e tudo mais que você já citou aí agora, tá? Lá atrás, né? Esse é o mercado 1, talvez. E tem o mercado 2, que é a prestação de serviço, certo? Que aí entra agricultores, pessoas de fora do agro, ou engenheiros agrônomos também, que eu vejo, eu tenho vários colegas, né, que são engenheiros agrônomos que partiram para esse lado de
comprar um equipamento, 1, 2, 3, tem amigo meu que tem 4 já aplicando, porque tá fazendo dinheiro, né? Então, assim, você podia dar uma palhinha para nós, dá grana isso ou não? Hoje, na sua visão, como é que tá esse mercado hoje, na sua opinião? Esse mercado, efetivamente, ele é rentável por um movimento natural do agro brasileiro. O produtor rural, por natureza, ele passa por 4 etapas, que são mapeáveis e rastreáveis. Que é o produtor, ele passa pela rejeição de um produto novo. Ele passa pela rejeição. Ele fala, não quero. É um negócio novo, diferente, eu não quero. Ele passa pelo teste. Então, ele disse que não quer. Depois, ele... então vamos separar um talhão aqui e vamos testar. Depois, ele passa para a adoção. Olha, realmente funcionou, vou comprar aqui e vou começar a utilizar. E no final, ele está na dependência. Ele passa pelas 4 etapas. Nesse cenário, olhando para o mercado de drones, como ele é muito novo e ele é uma ferramenta super tecnológica, por que eu falo, porque eu uso a palavra super? Porque naturalmente, a cada ano, assim como um telefone celular, nós temos um modelo de drone novo sendo lançado. Então é um mercado que muda. Muito ele rápido. é muito dinâmico. Assim como ele cresceu rápido, ele vai se adaptando. Quem entendeu isso com maestria é o prestador de serviço. Esse cara, ele conseguiu capturar as demandas do mercado, porque assim como com as máquinas, já como um autopropelido, ainda existe a prestação de serviço. Então esse mercado sempre vai existir. Quem fizer um serviço de qualidade, se regularizar, apresentar relatórios, olha, minha aplicação foi desse jeito, com essa condição climática, vai entregar esse resultado, isso tem muito valor para o produtor. E se a gente fizer a conta, é tão benéfico para o produtor não ter o amassamento, não ter a compactação e por inúmeros outros detalhes, é tão benéfico que a fatia pode sim ser dividida entre o produtor rural e o prestador de serviço. Então, existe um mercado lucrativo nesse cenário que atende tanto o produtor quanto o prestador de serviço. Tá, mas um prestador de serviço hoje, falando em números mesmo, que eu sou curioso. Quanto que hoje, por exemplo, eu comprei um drone hoje, um drone grandão, e desses de 280 mil e comprei e fui pro campo hoje. Quanto que eu consigo ganhar num dia? Um dia bom, um dia normal de trabalho, assim. Quantos hectares eu consigo aplicar num dia e quanto custa, na média, o Brasil hoje está falando em quantos reais por hectare, mais ou menos? Perfeito. Existe um número, não? Hoje a média de valores, ela depende da cultura na qual vai ser aplicado. Eu posso ter valores de 80 a 300 reais o hectare. Nossa, porque eu tenho culturas com alto valor agregado. Então, como noz pecan, que é difícil acesso e difícil aplicação, em muitos cenários o equipamento demora muito. Macieira, que eu tinha aplicações que levavam 40, 45 minutos, um hectare, hoje é feito em 8 com drone. Então, dependendo da cultura e do benefício, eu posso ter valores diferentes, distintos. Então, se eu for trabalhar em culturas de alto valor agregado, demora mais para fazer aplicação, mas eu rentabilizo mais porque o custo hectare é melhor. E áreas de grão, por exemplo, soja, milho, arroz, eu consigo ter mais volume de aplicação, porque aí eu vou deslanchar. Mas ganha menos também. Eu ganho um valor menor. Então, na casa de 80, talvez, 80, 100 reais por hectare. Exatamente, até uns 150 reais. E a estruturação de precificação é muito importante, porque aí eu posso ter um prestador de serviço. Se ele faturar, conta básica aqui, fazendo a conta agora aqui mesmo. Se eu tiver um T100, por exemplo, um equipamento grande, uma marca chinesa aqui, se eu tiver um T100, eu vou ter possibilidade de fazer 30 hectares por hora. Uma janela boa de aplicação hoje em dia é de 5 a 8 horas. Vamos ser pessimistas, 5 horas. 5 horas. 250, 280, 300 hectares no dia. A 100 reais. Caralho. São 30 mil reais dia. Bruto, porque eu tenho a minha estrutura, alimentação, combustível. Por isso eu falo, é uma empresa, preciso fazer a gestão e assim eu vou ter análise de rentabilidade. Mas hoje pode girar em torno de 30% a 45% de margem, desde que bem trabalhada. E aquela história.
acordar cedo, dormir tarde, às vezes fazer uma aplicação noturna. Isso já tirando o operador também. Já tirando o operador também. Tá, e beleza. Vamos lá, eu tenho uma galera que segue a gente aí do Vendedor Agro, né? Que é também a pesada que tá saindo da faculdade, que tá afim de entrar nesse mercado. Eu vejo também um negócio, né? Operador de drone hoje. Principalmente para quem tá começando a carreira, quer ter que gosta de tecnologia, gosta. Quanto que hoje um operador consegue. O cara ganha fixo? Como é que funciona esse mercado do operador de drone hoje? Porque né, são três partes, de novo. Voltando, né? Tem o produtor rural, tem o prestador de serviço, que pode ser o dono do drone ou não, e tem o cara que só vai entrar com a operação, que talvez seja até o cliente da Agro Academy lá, né? Perfeito. Quanto que um cara hoje ganha hoje? Pode ganhar? Hoje ele pode ganhar até 15, 20 mil reais mensais. Isso depende do quê? E aí que vem o grande ponto da distinção e compreensão. Grandes operações, grandes contratos, boa gestão, então operar em áreas grandes ou de alta rentabilidade, ter uma boa gestão, controlar o que se gasta, quando se investe, inclusive a própria manutenção do drone, que eu tenho uma ferramenta que eu estou utilizando e vou fazer esse trabalho. Eu posso sim chegar a esse valor. Mas muitas pessoas falam, mas é difícil, tem que cuidar o clima, não é sempre que pode aplicar, então tem a complexidade, muitas vezes vai se prestar o serviço para alguém que pode não pagar, então tem toda uma complexidade assim como uma empresa, mas o fato é que o mercado proporciona com que você consiga ter essa rentabilidade. Então hoje eu posso sim ganhar de 5 a 20 mil reais, e é bem flexível esse valor, porque depende muito de quem opera, que tipo de equipamento tem e em que áreas vai aplicar. Muitas vezes, se eu comprar um equipamento grande, fazer um investimento de 280 mil reais e ir para áreas onde a precificação é 80 reais e eu tem poucas áreas para aplicar, e eu entregar o meu serviço a 60, 70 reais somente para ganhar da concorrência, eu estou sacrificando o meu preço, eu não vou ter a rentabilidade necessária. Então, eu não estou dizendo que tem que se escolher onde vai aplicar, mas tem que se construir um mercado, um relacionamento com o produtor, e muitas vezes isso proporciona essa rentabilidade. Eu posso sim ganhar de 5 a 20 mil reais, dependendo de como eu trabalhar. Muito bom. E nesse caso, essa pessoa, né? Esse cara que está nos ouvindo agora, essa menina que está nos ouvindo agora, como é que ela faz hoje para se qualificar? Por exemplo, como é que ela faz para... Ela tem que fazer o curso. Esse é o conceito inicial, certo? E eu sei que lá dentro da Agro Academy vocês têm uma plataforma, inclusive, que conecta, né, o operador com o produtor rural, que quer ou o prestador de serviço, né? Que está precisando de um piloto, certo? Como é que funciona isso? A gente faz uma espécie de conexão para poder levar alguém que busca oportunidade com um produtor que quer investir na tecnologia, mas não tem a mão de obra qualificada. Então, esse grande gancho, ele acontece nessa plataforma, mas para quem quer entrar nesse mercado e quem realmente quer partir para o drone ou para a operação do drone, deixar duas coisas bem claras. É necessária capacitação, essa é a primeira delas, porque a gente acaba participando de muitos grupos em WhatsApp, mídias sociais, e muita gente falando, faz o curso em qualquer lugar, você só precisa de um certificado para poder operar. Desde que você tenha o certificado, você pode ir para o campo e fazer a operação com drone. Então, eu cito que isso não é uma verdade, porque tanto não é uma verdade quanto não é uma realidade. Problema de operação, colisão de drone, aplicação irregular, aplicação indevida, problemas ambientais, isso tudo cria uma bola de neve tão grande de problemas que pode não só aumentar a fiscalização e o critério, a rigorosidade dos órgãos regulamentadores, como também limitar quem pode entrar nesse mercado. Então, se a gente não viver essa etapa e se a gente não entender que a profissionalização é importante, nós podemos ter um limitante. Um órgão regulamentador pode muito bem vir aqui e exigir certas coisas de quem vai operar de drone. Óbvio que vai limitar o mercado, o produtor também vai ficar frustrado, porque é uma tecnologia que ele vem buscando com uma certa aderência, mas é uma realidade. A formação é fundamental.
E o segundo ponto, deixando claro para quem quer entrar nesse mercado. A nossa sugestão, inclusive, quando a gente conecta um produtor rural com alguém que quer trabalhar, quando o produtor rural nos pergunta, ok, mas quanto eu devo pagar? O que é que você me sugere pagar para alguém que vai operar com drone? A nossa sugestão sempre é dessa maneira. Paga-se um salário fixo para que o operador Se mantenha e tal. consiga se manter, e uma espécie de comissão, um bônus, uma premiação por área aplicada. Porque isso é benéfico aos dois. Por que para o produtor isso é bom? Porque ele vai ter alguém cuidando do equipamento dele como se o equipamento fosse dele. Porque se o equipamento dele parar, quebrar, ele também fica no prejuízo, né? Exatamente. E para o operador, isso é bom porque ele também vai se sentir parte desse ecossistema. Ele vai entender que parte da operação também é dele. Como se ele fosse uma espécie de sócio do negócio. Legal. Então ele vai cuidar mais disso e pode, de fato, buscar alguns recursos. Por exemplo, se o produtor comprar para fazer aplicação na sua própria área, muitas vezes o payback demora um pouco mais. Se ele não tiver lá os 600 hectares, ele pode demorar um pouco mais de tempo para ter esse retorno. Mas se ele tem um operador cuidando desse drone, fazendo a área dele e no restante do tempo prestando serviço para alguém, buscando áreas para prestar serviço, o payback vem antes. Concordo. Então isso pode viabilizar não só a aquisição, mas também expandir isso para o restante do mercado, tornando hábil isso para quem quer investir, para alguém que quer um emprego, uma oportunidade e também um desafio. Na verdade, faz com que a pessoa consiga rentabilizar mais. Muito bacana. Existe hoje um número com relação a esse mercado? Hoje, quantos drones? Vocês têm esse número ou não? Quantos drones, quantos operadores existem no Brasil hoje? Existe uma demanda? Como é que tá esse mercado hoje? Assim, sei lá, eu chutar um número. Tem lá 1.000 drones. Tem 1.000 operadores formados ou não? Existe esse número ou não? Esse é um ponto que me preocupa e muito. Porque nós temos no Brasil mais de 35 mil drones vendidos. 35 mil drones? De operação agrícola. E nós não temos mais de 7 mil pilotos formados, oficialmente. Não, mas calma aí. Então, existe 5 vezes mais quase drones do que operadores formados. Mas não é obrigado, quando o produtor, a pessoa compra um drone, ele não tem que fazer o curso? Esse é um grande ponto que tem que ser esclarecido. Como a certificação se divide em 2 etapas, a obrigatória é a da parte química, manuseio de produto químico. Só que existe um outro ponto que é fundamental, que é a formação do piloto. Imagina o seguinte, você ter alguém que prepara a cauda está ok, porque a pessoa que está ali foi preparada, mas quem está operando e fazendo a pulverização está aplicando de maneira equivocada. Então, de nada adianta ter a dose certa se eu estou aplicando de maneira errada. Perfeito. Então, essa formação, a da certificação para o produto químico, a nossa certificação hoje ela gira em torno de 16 mil pessoas com certificado para manuseio químico. Mesmo assim é metade, menos da metade ainda. Muito grande, certo? E para a operação regulamentada do drone, nós não temos mais de 7 mil pessoas formadas, certificadas. Então, existe um gap muito grande, existe uma necessidade muito grande de capacitação, e isso não somente por conscientização de quem vai utilizar o drone, mas sim do mercado. Porque é aquela história, eu vou conseguir pegar e vou operar. Eu, inclusive, fui para um evento recente aqui, e eu fiz algumas entrevistas com pessoas durante um evento de tecnologia que envolve a área de engenharia, e fui entrevistando pessoas distintas. Perguntei para cada uma delas, eu tinha um drone pequeno na mão, e fui perguntando para cada uma delas quanto tempo essa pessoa achava que ela demoraria para aprender a operar aquele drone. Eu tive respostas das mais diversas. Uma professora lá me falou, eu acho que em 1 hora eu saio operando. Um bombeiro civil me falou, 1 dia. Eu preciso de 1 dia para conseguir sair operando, porque eu tenho que ir para um local, tenho que fazer testes, eu não posso estar próximo de pessoas, eu tenho que ter todo um cuidado.
encontrei um empresário. Eu acho que em 2 horas eu consigo. Existe uma distância, um entendimento tão diferente para algo novo que existe no mercado, que é o drone, que ele veio da área de foto, veio para a área industrial, veio para a área agrícola, mas é um mercado muito grande e que precisa de um entendimento maior de onde se vai usar, quais os riscos. Hoje um equipamento de 100 litros, caso ele venha a ter um impacto, uma colisão com uma pessoa, ele realmente pode levar a óbito. Então, o risco é muito elevado. E com base nisso, precisa se entender, a profissionalização pode mudar o cenário. Hoje vocês têm algum dado que mostra isso até para os clientes de vocês, né? Hoje, por exemplo, vocês conseguem mapear o quanto que se ganha hoje tendo essa profissionalização, não? Da pessoa, do operador? Hoje, se nós fizermos, vamos falar de mercado, e aí tentando falar um pouco no cenário da própria AgroAcademy, olhando para o ambiente microeconômico. Os polos da AgroAcademy, onde eles atuam, falando de prestação de serviço, de formação de piloto, naquele microambiente, lá numa determinada cidade existe um polo da AgroAcademy onde existe a formação, a capacitação. Hoje são mais de 70 polos espalhados no Brasil. Um polo desses, no nosso mapeamento, ele gira no ecossistema financeiro daquele local mais de R$2 milhões no primeiro ano. Em se tratando de operação, da capacitação, da remuneração das pessoas envolvidas, não falando do polo, mas de quem esteve ali em capacitação. Então, nesse ambiente microeconômico, a gente consegue ter um rastreio e também uma visualização do quanto a capacitação pode mudar. Um prestador de serviço, por exemplo, onde mora o grande segredo da capacitação? Se o prestador de serviço comprar um drone, ele receber uma entrega técnica de meio-dia, ele vai para o campo e ele vai aprender operando. Ele vai aprender errando. O aprender errando dele pode ser numa colisão do drone, que muitas vezes num drone de R$280 mil por erro do piloto pode custar mais de R$40 mil. Então, outro ponto que ele pode também ter como empecilho, talvez nesse cenário, indo para o campo e aprendendo sozinho, que é possível, mas que é a duras penas, é o famoso aprender na dor. Ele vai para o campo, tem-se custos adicionais que fui para o campo, vou começar o meu mapeamento, levei 2 horas para entender, eu perdi tempo, deixei de ganhar. Fui para o campo, fiz a aplicação, fui lá, não salvei meu mapa. Vou ter que mapear de novo. Vai de novo, faz todo o processo. Desde que feita a formação, ele pode entender que o mapa não precisa ser feito somente caminhando na área, registrando os pontos. Ele pode comprar um drone menor, colocar esse drone pequeno, voar, fazer o mapeamento, gerar um ortomosaico lá no software, no computador dele, fazer o plano de voo e operar de uma maneira mais ágil, mais rápida. Isso consegue dar escala para ele. Então, o prestador de serviço, ele vai buscar nos pequenos detalhes essa mudança. Eficiência, a dor que ele vai ter no campo, nós já passamos. Legal. Porque nós nascemos de uma dor de prestar o serviço, de ir para o campo, de entender qual a dor do produtor, nos tipos diferentes de cultura. A gente rodou o Brasil todo aplicando com diversas culturas, com as mais complexas que se poderia ter, voando o drone dentro de estufa, para fazer aplicação específica. Que legal, dentro de estufa, cara. Exatamente. Que legal. E assim, vamos lá, eu me interessei muito sobre esse assunto, cara. A pessoa hoje que está nos ouvindo lá, que quer fazer o curso hoje, como é que funciona? Você falou que tem 70 polos hoje no Brasil, é isso? Da AgroAcademy? Exato. Então, perto de alguém vai ter um polo, certo? Uma escola física. É online, é presencial? Como é que funciona? Como é que a pessoa hoje que está nos ouvindo consegue chegar até a AgroAcademy e fazer o curso de piloto? De maneira bem prática, a inscrição, o cadastro, o registro, até para responder todas as dúvidas pode se dar de maneira online, sem nenhum problema. Existem turmas semanais sendo iniciadas, começando, a demanda sempre é alta, então a gente tem turmas iniciando todas as semanas, para que a gente possa dar essa flexibilidade para quem quer participar também. Feita a inscrição, ela acontece de uma maneira híbrida.
dependendo do curso de formação. Então, como a gente tem hoje mais de 16 tipos de curso dentro da AgroAcademy, mas falando de drone e operação agrícola especificamente, eu faço a minha inscrição, eu participo de aulas teóricas online todas as noites, inclusive pensando no produtor rural. Uhum. Durante o dia ele está lá no campo, está trabalhando, à noite, muitas vezes, ele tem essa disponibilidade com uma certa facilidade, um pouquinho maior, para poder, e isso inclusive respeitando algumas condições, porque às vezes a aplicação noturna é até melhor do que a do dia. Então, feitas essas aulas online ao vivo, não existe aula gravada, as aulas são todas ao vivo, para também poder tirar a dúvida do produtor, dar exemplos práticos, ou até mesmo de quem está entrando nesse mercado, para poder sanar a sua dúvida. Feito isso, ele faz os exames necessários, assim como para obter a sua certificação. Tendo a certificação da parte teórica feita, caso ele tenha adquirido o curso de formação de operador do drone, ele vai ser destinado ao polo mais próximo a ele para poder fazer a prática de operação, como se fosse um CFC de drone. Que legal. Então ele vai para lá fazer a prática, ele vai passar 2 dias operando, tendo instruções do controle remoto, da operação do drone, simulações do que ele pode ter de empecilho no campo, rede elétrica, galho dentro da lavoura, oscilação de relevo, mudança climática, preciso parar a operação no meio porque o clima mudou, tem que parar. Então simulam-se situações do que acontece na prática, para que quando ele vá para o campo, ele já tenha passado por isso. Como nós já pegamos as dores lá atrás, mapeamos e incluímos isso no curso para que ele pudesse ter também essa capacitação e chegar lá sofrendo menos e conseguindo produzir mais. Muito legal, cara. Então, uma semana ele faz o curso, a parte teórica, e mais 2 dias ele faz a parte prática. Exatamente. 10 dias a pessoa hoje consegue fazer o curso, resumidamente. Consegue. Legal, muito bacana, muito bom. E assim, pensando no mercado mesmo hoje, você acha que o mercado vem crescendo, como você falou, né? 25% ao ano. Esse mercado vai se tornar cada vez mais exigente, na sua opinião, ou não? Com esse tipo de formação? Como é que a AgroAcademy está se preparando para isso? Esse mercado ele não só pode se tornar mais rigoroso, como deve. Porque para quem faz a capacitação, a adequação, planejamento, documentação, é imprescindível e é importante para um futuro em que todos nós vislumbramos, que é o do rastreio dos dados, o da informação, o de saber de onde o alimento que a gente come está vindo, o que passou por ele. E esse tipo de informação precisa de uma conexão. Precisa estar em algum local para que lá na prateleira, o alimento que chegou lá, a gente saiba por onde ele passou. E quais produtos foram aplicados, sejam eles químicos, biológicos, os mais diversos, que é uma das grandes discussões do momento no agro também. Mas esse futuro do agro conectado a dados e tecnologia passa por isso. Então, o mercado do drone, no momento atual, ele é um mercado de transição. Por isso ele aceita muita coisa, ele é flexível em algumas coisas que não deveria, pelo qual a gente sofre muitas vezes, porque vê pessoas que se organizaram, documentaram, registraram, fizeram tudo da maneira correta, sofrendo por algumas decisões equivocadas daqueles que fizeram diferente, que entraram na vala comum. Então, essa mudança ela vai acontecer naturalmente porque os órgãos regulamentadores estão se movendo para isso. Uma avaliação mais criteriosa e rigorosa através de softwares. Então, a fiscalização ela não vai mais acontecer tão somente visitando a propriedade. Ela vai acontecer através de monitoramento de satélite, ela vai acontecer através de monitoramento do software do próprio equipamento. Muitas fabricantes passarão no futuro a se conectar com os órgãos regulamentadores, ofertando dados dos voos, para que se saiba onde operou, quando operou e como foi. Porque muitas vezes a dificuldade dos órgãos regulamentadores é fazer com que o produtor registre o voo, informe onde voou, o que aplicou, o receituário, a informação agronômica do que aconteceu lá naquele local. Porque muitas vezes, inclusive nesses incidentes, eu chamo de incidente porque muitas vezes existiu uma aplicação equivocada.
matou a abelha do vizinho, matou a horta da vizinha. Quando isso aconteceu aplicando, se tudo estivesse dentro do padrão, saberia-se a velocidade do voo, a altura da aplicação, a dose que foi aplicada, o tipo do produto que estaria no receituário, o log de voo do drone informando tudo o que aconteceu. Um log de voo do drone hoje informa tudo o que acontece do drone a cada segundo. Eu tenho um relato específico de condição, de onde o drone estava, segundo a segundo. Isso tudo fica relatado, registrado. Então, seria muito prático poder pegar um incidente desses e fazer uma análise e dizer de onde veio o problema. Se o problema foi da ferramenta ou se ele foi de uma decisão operacional. E assim nós teríamos um responsável pelo incidente. Meu pai, que legal, cara. Então, com base nisso, nós teríamos um mercado mais seguro para poder dizer se foi o piloto responsável e até mesmo para ter aplicações de multas, de registros ou até mesmo de crimes, como a gente pode ter, um crime ambiental, e a gente responsabilizar alguém. Porque muitas vezes o grande ponto que passa pelo drone é falando assim, não, mas a responsabilidade vai ser do agrônomo que assinou o receituário. Mas era o agrônomo que estava lá aplicando? Era o piloto do drone. Como é que o agrônomo vai se responsabilizar por uma aplicação que ele nem viu? Que ele não fez, né? Ou ele deveria estar lá no talhão, mas ele não pode ser onipresente. Não tem como ser, né? Então, imagina se todo agrônomo tivesse que ficar assistindo a aplicação de todo o produto químico que ele recomendou. A gente ia ter um mercado gigante dentro do agro, né? Vamos pensar assim, né? Não ia faltar emprego para ninguém daí. Hoje, nós culparmos o drone por fazer uma aplicação irregular é como se nós culpássemos um médico por usar um bisturi de uma maneira errada. Entendi. Matias, mas a culpa é do drone? É como se eu dissesse, a culpa não é do médico, é do bisturi. Foi o bisturi que fez errado. Mas ele é uma ferramenta. Ele é utilizado de uma certa maneira, ele tem que cortar assim, tem que fazer isso. O médico foi instruído para isso. E aí vem a questão da capacitação, né? Por isso que é importante, cada vez mais eu acho que esse mercado vai passar por isso. E aí a pergunta, inclusive, que os órgãos regulamentadores, caso não tenham feito, deveriam estar fazendo. Que é o produtor rural ou o prestador de serviço que vai utilizar o drone, teve a capacitação adequada? Como que eu vou cobrar dele, punir ele, se eu não dei as condições mínimas necessárias para que ele pudesse ter a capacitação? Ou não exigiu, pelo menos, que ele fizesse, para ele poder estar operando. Se eu não tenho uma condição de fornecer isso tudo de uma maneira prática e hábil, eu deveria exigir que isso estivesse de alguma maneira. E assim como a gente tem nos veículos, a gente entende que a evolução do mercado ela vai acontecer naturalmente, não existe como voltar, drone não tem volta. E assim como no veículo, nós tivemos uma obrigatoriedade. E eu ouso dizer que o próximo passo do drone na agricultura envolve obrigatoriedade de capacitação. Porque isso vai envolver uma rastreabilidade das responsabilidades, porque através do piloto que está lá operando, ele vai poder transformar uma informação confusa ou ausente hoje em algo praticável. Quem é o responsável na parte agronômica, quem é o responsável na parte da operação, quem é o responsável no contexto geral, porque aí teremos um relatório da aplicação com os respectivos responsáveis, e como a gente pode evoluir nesse mercado, porque é a famosa frase, tudo que se mede se melhora. Uhum. Se nós começarmos a avaliar o que está sendo bom no drone, nós vamos poder dizer no quanto ele pode nos ajudar. O mercado chinês é muito doido nesse sentido, porque na China funciona assim. Os maiores talhões, as maiores áreas da China, tem uma média aí de 7 a 10 hectares. Os maiores talhões. Então, como funciona lá? Todas as províncias são divididas, fracionadas, mas quando existe a necessidade de produzir alimento, existe um comunicado oficial com base no governo,
É informado todos os proprietários, prestadores de serviço que usam drone, e eles fazem uma força-tarefa se deslocando para uma província específica na qual está sendo atacada por um tipo de praga ou doença e realizam uma aplicação em massa para salvar o alimento. Então, Caramba, que legal, cara. o grande objetivo lá é produzir mais comida. E esse, de fato, deveria ser o nosso objetivo. Produzir mais. Para que o Brasil fosse uma referência maior, para que a gente conseguisse entregar mais alimento para o mundo e, automaticamente, nos tornarmos o celeiro do mundo, onde todo mundo possa vir aqui, de fato, comprar mais e que a gente possa rentabilizar mais, que é o grande desejo também do produtor. Produzir mais para ganhar mais, mas para isso a gente precisa também ser essa referência. Tem que se qualificar cada vez mais. E eu acho que essa tecnologia, né, o drone, a aplicação, os dados, a inteligência artificial, tudo isso vem fazer com que o agricultor, no final, produza mais. Esse é o objetivo, né? Tenha mais rentabilidade também. Porque eu percebo assim, né, principalmente num ano igual esse, estamos falando aqui agora em 2026, até conversando com alguns agricultores ontem, antes de ontem também, que eu visitei bastante clientes ontem, fala-se muito que hoje as margens estão muito apertadas. Né? Hoje o agricultor, principalmente grãos, né, que é a nossa região aqui do oeste do Paraná, e imagino que no Brasil como um todo está da mesma forma, né? Os mínimos detalhes hoje estão fazendo diferença no agro. Então hoje a margem está muito pequena. O produtor está muito consciente disso. Então, Michel, o que é um amassamento de 2, 3%? Isso lá no final pode ser o fator predeterminante se o agricultor vai ter lucro ou não na operação, na safra dele, meu amigo. Entende? Então, assim, esses pequenos detalhes, quando o soja, vou falar de soja aqui, que pra nossa região aqui é muito, né? Quando o soja tava R$200, meu amigo, era uma coisa. Agora o soja R$111, que é o preço de hoje, na lousa, para o agricultor, com os custos muito altos, essa diferença faz com que o produtor olhe esses pequenos detalhes. E de repente esse pequeno detalhe é isso. É uma aplicação bem feita, é um produto bem feito na hora certa, de maneira correta, sem amassamento, aproveitando o time ideal de aplicação. Tudo isso vai juntando pequenos pontos que vai fazer o agricultor economizar e produzir mais. E aí é onde que a tecnologia entra. Não é verdade? De fato, eu vejo dentro da escola, eu vejo uma tecnologia que está disponível para o mercado, mas que por falta de informação o produtor muitas vezes não utiliza. Exemplo, nós temos um equipamento que é um drone menor, de investimento menor, na faixa dos R$40 mil para o produtor. Comprando esse equipamento, ele pode fazer um voo, isso é um dos cursos que nós fomos pioneiros aqui no Brasil. A fabricante desse equipamento, inclusive, não tinha essa capacitação. Nós criamos ela aqui no Brasil, na Agro Academy, e começamos a formar pilotos em mapeamento. Ou seja, ele vai voar com esse equipamento, ele vai voar a uma altura de 80, 90 metros de altura. Ele vai tirar as fotos da área. Depois que ele tirou as fotos dessa área, vai para um software, onde no software vai ser feito o tratamento do dado. Depois disso, ele gera um mapa com variações. Esse mapa, esse ortomosaico, ele tem pontos com colorações diferentes, como, por exemplo, o índice de massa verde, né? A clorofila da planta, o famoso NDVI. Nesse índice de massa verde, eu consigo entender aonde realmente tem necessidade, como um herbicida, por exemplo. Aonde tem necessidade de aplicar o herbicida e aonde não tem. Feito isso, trata-se com inteligência artificial, que muitas vezes o produtor pensa, nossa, mas esse negócio de inteligência artificial, não sei, longe, né? Não é para agora, talvez voltamos lá no medo do produtor do novo. Mas vamos lá. Tendo a inteligência artificial, ainda assim passa pela mão do operador, então na capacitação ele vai aprender isso, para ele conseguir interpretar e interpolar. O que é interpolar? É pegar esse dado e gerar ele, tornar ele um mapa aplicável para o próprio drone. Matias, mas o que isso significa no final das contas? Eu vou fazer um mapa com um drone pequeno, tirando fotos, vou reconstruir e vou passar para o drone de pulverização um mapa com taxa variável.
Ou seja, o meu drone vai poder ir lá e fazer a catação. Ele vai aplicar só onde tem a erva daninha. Eu vou economizar tempo e produto. Nós tivemos áreas aí de 20 hectares, por exemplo, que o aplicado foi 6%. Então, eu economizei produto, economizei tempo. O drone não vai percorrer todo o talhão. Eu vou economizar tempo da bateria. Eu vou economizar reabastecimento. Tudo vai ser otimizado. Então, eu consigo economizar ainda. Seria um nível 2 de economia que eu poderia ter e que passa por entender como isso funciona. Porque é praticável. Imagina que eu vou conseguir mapear 50 hectares em 30 minutos. Eu vou reconstruir esse mapa em 30 minutos. Eu vou analisar e interpolar em 30 minutos. Consumi 1h30 até agora. Em 1h30, eu tenho 50 hectares mapeados e prontos para aplicar com um drone em taxa variável. E aí vem um detalhe. Isso pode ser feito em líquido, produto químico, ou sólido. Eu posso fazer a dispersão de fertilizante em taxa variável com drone. Top. Então, a mudança que vem acontecendo é muito grande. Para entender isso tudo e se adaptar, imagina que para o produtor colocar o drone na área dele já muitas vezes é um... Peraí, vamos lá. Vamos devagar. Calma, deixa eu entender. Vem aqui prestar um serviço para mim, que eu quero entender como é que isso aqui funciona para depois tomar a decisão. Com base nisso, a gente foi vendo produtores rurais de idades, faixas etárias distintas. A gente já teve produtor com 79 anos de idade que fez 250 hectares na primeira aplicação. Então... não é... E muitas vezes as pessoas vêm e perguntam, mas eu já tenho certa idade, isso não é para mim. É para todo mundo. Se você tem a capacidade de usar o celular, falar no WhatsApp, por isso que eu falo, o meu pai, por exemplo, ele consegue mexer no telefone, já mexe no WhatsApp, ele faz só a chamada de vídeo ali para conversar comigo e tal, mas tem capacidade. Todos têm capacidade de aprender. O mais importante é o como você ensina. Para ser um bom ensinante, primeiro você precisa ser um bom aprendente. Se você souber como aprender bem, você vai realmente saber como ensinar também. Muito bom, Matias. Nossa, ótima aula aqui. Já partindo para o nosso final aqui já, né? Pergunta para finalizar nosso bate-papo aqui hoje. Lógico, né? A gente vai estar depois falando mais sobre isso também em outras oportunidades. E até te falei, né? De repente a gente faz até uns ao vivo aí agora no Instagram, falando mais sobre esse tema. Acho que um tema bacana pra gente falar depois é sobre essa questão de legislação. De repente a gente marca um Instagram aí pra só falar sobre isso. Comenta aqui embaixo. Esse assunto interessa a vocês? Se interessar, coloca aqui embaixo o tipo de assunto que vocês gostariam que o Matias trouxesse também, né? Que daí a gente dá sequência nesse podcast, uma aula ao vivo, de repente, no Instagram, durante esse próximo mês aí. Legal? Vamos lá, para fechar agora a nossa conversa de hoje, você acha que ainda está em tempo hoje? Nós estamos falando em abril, março. Nós estamos em março agora? Março, abril? Abril. Já viramos o mês. Em abril de 2026. Tá tempo ainda de entrar nesse mercado? Com toda certeza. O mercado de drones hoje, no sentido de aquisição de equipamento, formação de piloto, contexto geral, não atingiu 6% do seu potencial. 6%, cara? Então, quem está pensando em entrar nessa área ainda vai pegar a primeira onda antes da adesão em massa. A gente sempre fala que a tecnologia ela passa por etapas, né? Existe primeiro o investidor, o ousado, que vai passar por esse movimento. Depois, existe uma segunda onda, que vem com base na adesão também por conhecimento. Existe um terceiro movimento, que é o próximo, que é a adesão em massa. A adesão em massa é pela popularização do produto. Nessa adesão em massa, a gente vai ver as mais diversas pessoas com diferentes tamanhos de área, utilizando um equipamento com diferentes funções. Hoje, a gente já tem um pequeno início, por exemplo, de pessoas que compram drone para dar comida para peixe, usando dispersor de sólidos. A gente já vê pessoas comprando para fazer a distribuição de Vespa, por exemplo, para fazer controle em alguns tipos de locais. A gente já vê pessoas comprando drone somente para fazer o mapeamento, e não para pulverizar, mas para entregar o mapa pronto para quem vai realmente utilizar depois na operação.
E a gente já vê muitos produtores também fazendo aquisição de equipamentos porque passaram pela etapa as 4 etapas lá. Eles já estão na terceira, que é a adoção. Então a gente vai ver isso acontecendo, o boca a boca também vai fazer com que outras pessoas mais utilizem, e a gente vai ter talvez o início de uma última onda que vai crescer para a gente chegar num platô. Platô do drone, assim como hoje existem máquinas agrícolas, um crescimento mais comedido, já mais medido ao ano. A gente ainda vai viver uma crescente muito grande no mercado de drones, porque ele está bem no comecinho, e essa onda ainda pode ser surfada por muitas pessoas que podem investir, que podem entrar nesse mercado, porque ele vai seguir sendo dinâmico. Ele vai mudar, ele vai trazer novas soluções. Imagine um drone que pode tomar a decisão, tô até falando algo mais futurista aqui, mas imagine um drone que pode tomar a decisão dentro do talhão enquanto voa. Isso que a gente falou de aplicar o líquido, o sólido, a variação, imagine se no próprio drone já existe essa tomada de decisão utilizando uma inteligência artificial. E ele mesmo toma essa decisão dentro do talhão enquanto aplica. Esse mercado vai mudar muito, vai ser muito dinâmico e, de fato, vai precisar cada vez mais de pessoas capacitadas. Muito bom, cara. Fiquei até com vontade agora de fazer também, cair para dentro desse mercado, né? E para quem está aqui nos ouvindo, tá aqui, né? Ficou aqui mais uma dica, uma sugestão, né, de capacitação, de um mercado novo, talvez, né? Como você mesmo disse, um mercado que está em ascensão, que está crescendo muito rápido. E vai continuar crescendo, concordo plenamente, até por causa que eu acho que a inteligência artificial vai entrar rapidamente nesse mercado também, né? Então, o produtor precisa ter mais eficiência. E para ter mais eficiência, a gente precisa estudar, a gente precisa se qualificar. E a Agro Academy chegou para isso. Como é que nossos ouvintes aí podem acessar, chegar até a Agro Academy? Passe os contatos para nós. Depois eu coloco também aqui no nosso vídeo aí na legenda aqui para as pessoas entrarem em contato diretamente com vocês. Como é que a gente faz hoje? Podem nos encontrar nas mais diversas redes sociais, LinkedIn, TikTok, Instagram e também o nosso canal do YouTube, procurando lá como agroacademy.br. Assim vocês vão nos encontrar lá. Para as questões de capacitação, conscientização, lá no YouTube também a gente tem no nosso canal episódios todo domingo levando informações. Você falou, você mesmo que faz, né? Todo domingo, né? Todo domingo a gente leva algumas informações sobre commodities, o cenário do drone no Brasil, caso vocês queiram. E aplicações também se fala, né? Exatamente, levando um pouco do contexto geral, mas caso queiram nos encontrar, @agroacademy.br. Show de bola. Tá aqui, fica aqui mais uma dica de um ótimo conteúdo para vocês seguirem. E se nos acompanhou até agora, né? Dá aquele curtir, comenta, aquela história de sempre, né? Faça aquele comentário aqui embaixo sobre o assunto que vocês queiram que a gente aprofunde mais aqui com o Matias, porque nosso objetivo aqui hoje é levar conteúdo para vocês aí no campo. E eu vejo que a tecnologia, né, o drone, são coisas que a gente não poderia deixar de falar agora em 2026. Matias, mais uma vez, muito obrigado pela aula, né? Isso aqui foi uma aula. Para mim foi uma aula hoje. Espero que a gente continue, né, falando mais sobre esse assunto junto com vocês, porque nossos ouvintes com certeza vão gostar desse tipo de conteúdo, tá bom? Para vocês, fica aquele abraço e até um próximo podcast Vendedor Agro, hoje falando sobre drones com a Agro Academy. Aquele abraço e até o próximo episódio.